Olá, bom dia. Vamos fazer mais uma live para a honra e glória do Senhor. Vamos falar aqui, a gente está fazendo uns devocionais muito legais e o Senhor falou muito forte no nosso coração e a gente vai compartilhar aqui sobre priorizar verdadeiramente o Senhor, né? No lugar que só Ele possui de prioridade nas nossas vidas. E é importante a gente falar sobre isso, a gente pensar sobre isso, porque principalmente na nossa vida como mulher, é muito fácil a gente se distrair com tantas tarefas, com tantas funções que a gente possui, e a gente inclusive se distrair do Senhor, né? Se distrair do nosso relacionamento íntimo e profundo com Ele. Então é sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu ver se a Cíntia já está entrando para a gente orar. Que o Senhor tenha liberdade para falar no nosso coração, né? Nessa manhã, porque Ele tem sempre mais para nós, né? Basta a gente estar atento, basta a gente estar realmente, intencionalmente querendo ouvir mais dEle, querendo se render, se entregar mais a Ele. Ele sempre vai ter algo novo, né? Para trazer sobre nós, para fazer nas nossas vidas, mas Ele só faz aquilo que a gente permite que Ele faça, né? Ele só vai até onde a gente permite que Ele vá. Então, existe uma parte que nos cabe, né? Que é essa parte de buscar, de se render, de se deixar ser trabalhada pelo Senhor. E uma dessas coisas é realmente colocar as coisas do Senhor, né, em primeiro lugar na nossa vida. O tempo com Deus, né, como real prioridade nas nossas vidas. E a gente falou sobre isso essa manhã, e foi uma bênção, e a gente decidiu compartilhar aqui também. Vou convidar a Cíntia mais uma vez. Ver se agora dá certo e a gente já começa. Bom dia, Bom tudo dia, bem? Mana. Tudo bom? Eu já introduzi aqui, né? Expliquei que a gente está fazendo um grupo de devocionais e foi tão poderoso, tão maravilhoso que a gente resolveu trazer aqui também para a nossa live, né? A gente nem teve tempo para divulgar, nem avisar, mas quem o Senhor quiser trazer, Ele vai trazer agora, né? Em nome de Jesus. Vamos. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença, Deus, por mais esse dia na Tua presença, Pai. Deus, nós declaramos que nós entregamos a nossa primícia ao Senhor, né, nossas primeiras horas do dia, Pai. E que o Senhor esteja conosco durante o nosso dia inteiro, Pai. Que o Senhor venha falar conosco nessa palavra de hoje, Deus, e que nós possamos ficar, Senhor, meditando na Tua palavra em todo o tempo no nosso dia, Deus. Que o Senhor venha confirmar conosco os sinais e maravilhas que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o Senhor venha confirmar tudo que o Senhor vem falando conosco, Pai. Ó Deus, e não deixar nenhuma margem de dúvidas, porque às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, Pai, mas que o Senhor nos livre disso, Pai. E nos dê certeza do Teu entendimento, nos dê certeza, Senhor, da Tua transformação na nossa vida, em todos que nos rodeiam, Senhor. Que o Senhor venha usar as nossas vidas, transformar a nossa vida e transformar várias pessoas através dessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, assim, a gente estava conversando, né, sobre o primeiro dia de devocional que a gente está fazendo em grupo, e é tão rico, né, a gente poder perceber aquilo que Deus colocou no coração de uma, de outra, e compartilhar aquilo ali, né, e realmente Deus consegue crescer, né, nos fazer crescer através dessa comunhão preciosa, né. E a gente falou hoje sobre priorizar na nossa vida realmente o que é prioridade, o que tem que estar em primeiro lugar, que é a nossa vida com Deus, né? Nosso, o nosso primeiro, né? O nosso primeiro o horário do dia, nosso esforço em estar ali, né? Nos disciplinar a estar realmente com o Senhor, né? E isso faz toda a diferença, né, Cíntia? Porque realmente, quando a gente coloca
aquilo que é devido no seu devido lugar, quando a gente coloca o Senhor no lugar que lhe cabe mesmo, que é na primícia da nossa vida, o Senhor ele tem liberdade para colocar, para trazer esse equilíbrio e colocar todo o restante, todas as outras funções, todas as outras áreas da nossa vida em alinhamento, né? Em equilíbrio, nesse lugar de equilíbrio, né? E aí a gente não fica sobrecarregada, ansiosa, desesperada, né? Porque a gente não faz as coisas na força do nosso braço, no nosso entendimento, no nosso tempo, não. A gente faz tudo conforme o Senhor está colocando. Tudo conforme o Senhor está nos direcionando. Por quê? Porque a gente tem parado para ouvi-lo. A gente tem parado para ler a palavra, meditar de verdade na palavra. A palavra está entrando, está trazendo cura, está abrindo os nossos olhos, está mudando o nosso destino realmente, né? Muito forte isso. E a gente compartilhou uma palavra que falava sobre quando Maria e José perderam Jesus, né? Numa festa que eles foram para Jerusalém, se eu não me engano, acho que era o Shabat, que eles iam fazer os sacrifícios, né? Se arrepender dos pecados. E aí, eles nessa festa, eles foram lá justamente para a festa, e quando eles voltaram para a cidade deles, já com um dia de viagem, eles perceberam que eles tinham perdido Jesus, né? E aí eles voltaram para a cidade para procurar Jesus e eles demoraram 3 dias para achar Jesus. E eu achei muito interessante essa analogia, porque mostra assim que às vezes a gente demora para perceber que a gente perdeu Jesus na nossa vida, né? Com os afazeres do dia a dia, com toda a nossa rotina, nossos compromissos. E aí, quando a gente se dá conta que a gente perdeu Jesus, até a gente achar ele de novo, né? Trazer ele de volta para nossa intimidade, para a nossa vida, pode demorar, né? No caso aí de José e Maria, demorou 3 dias para eles reencontrarem Jesus. E às vezes, né, dependendo da nossa intensidade de busca, pode demorar mais ou pode demorar menos. E você vê, né, que eles eram pais, ou seja, a intensidade de busca deles deve ter sido muito de meu filho, né? Então, assim, que a gente tem que ter cuidado para não deixar passar um dia, né, sem a presença de Deus. A gente não perder isso, né? A gente falou também sobre o temor, né, Brisa? Que o temor de Deus é justamente a gente ter medo de estar fora da presença de Deus, né? Então, que isso tem que ser tão latente na nossa vida que não nos deixe ficar um dia fora da presença de Deus, porque um dia a gente pode demorar para perceber que a gente perdeu Jesus, né? E depois para reencontrá-lo pode demorar. E tudo que a gente vive fora da presença de Deus, né, Cintia, nos traz muito peso, nos traz angústia, nos traz ansiedade, porque a gente não tem o Senhor ali guiando a gente, não tem o Senhor no centro da nossa vida. Quem está no centro é a nossa vontade, é o jeito que é a gente que está comandando, né? E é muito pesado, né, viver sem o comando e o controle do Senhor nas nossas vidas. É muito pesado e muito perigoso também, né? Porque a gente toma decisões que nos trazem consequências que às vezes, cara, ficam por muito tempo, né, sobrecarregando e machucando a nossa vida, porque a gente estava sem a direção de Deus. A gente estava ali na força do nosso braço, no nosso entendimento, fazendo, né, aquilo conforme a gente estava achando mais melhor. forte do que o peso que é a forma errada que é, né? Porque tudo que você faz sem Deus, você faz da forma errada. Porque quando não passa, né, pelo amor de Deus, quando não passa pela intenção de Deus em tudo na nossa vida, né, por mais que a gente esteja fazendo o nosso melhor, com a melhor da nossa intenção, né, para nossa família, para os nossos filhos, para quem a gente mais ama, mas quando a gente não entregou nossa primícia para Jesus, quando a gente não entregou nossa vida para Jesus, quando a gente não buscou Ele em primeiro lugar, tudo que a gente faz tem a nossa forma errada de fazer, porque passa por nós mesmos, né? E não passa por Deus. É porque o início, né, Cintia, a raiz já está
já está, digamos, podre, né? A raiz já começa estragada, porque a raiz da nossa motivação não está em agradar o Senhor, não está em obedecer o Senhor, está em fazer a nossa vontade, aquilo que a gente está achando que tem que ser feito e bola para frente, vamos embora, vamos correr, tem muita coisa para fazer, tem, né? Então, assim, viver nesse desespero que muitas vezes a nossa rotina nos faz viver, né? Uma vida muito acelerada, muito corrida, sem tempo para nada. A gente pode muito facilmente deixar de priorizar o que deve ser prioridade na nossa vida. E aí a gente vai colher Isso, a gente tem que frutos bem ter amargos, ideia né? de que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, nós estamos plantando sementes. Então, se nós estamos plantando sementes sem Deus, né, e estamos plantando da forma errada, porque está O sem fruto vai Deus, ser então o podre. fruto não vai ser bom. Exatamente. Mas se nós estamos plantando com Deus, Uhum. né, e se Ele está sendo o nosso alicerce, se Ele está sendo em primeiro lugar na nossa vida, por mais que para a gente pareça ser difícil, tá? Nossa, tá complicado buscar a Deus, tá complicado. Nossa, eu tô tendo que acordar mais cedo, eu não tô dormindo direito, tô passando meu dia cansado, não sei o quê. Você tem mil desculpas, né? Mas quando você É, faz com muitas Deus, o justificativas. fruto, né? As sementes que você está plantando são sementes que vão florescer. Elas, elas geram mais Amém. sacrifício, né? Porque é mais sacrifício quando Exatamente. você não cessa ali de buscar Deus, né? Não passa nenhum dia sem buscar Deus. Mas quando você passa um dia, você perde muito, né? E até trazer ele de novo para o centro, igual a gente estava falando aí. Então, até isso acontecer, você planta todos os dias, né? Você libera a semente todos os dias. Então, até você trazer Isso. Jesus de volta para o centro, para a tua intimidade, você está plantando sementes que você vai colher. E os frutos dela não são bons. É, É. E Deus no centro da nossa vida, né? Assim, ele consegue otimizar tudo. Porque Deus ele tem esse poder de remir, né? Remir nosso tempo de vida, remir os recursos que Ele mesmo nos dá. Quando a gente deixa Ele estar no centro realmente, Ele vai remindo, Ele vai tendo essa liberdade de fazer essa remissão diária dos recursos que Ele tem disponibilizado, né? Da nossa vida no geral. E quando a gente vive fora dessa prioridade mesmo, de colocar Deus como prioridade, a gente se desgasta demais, a gente desperdiça os recursos do Senhor. Porque é impossível você cumprir o propósito de Deus se você não está devidamente alinhado com Ele. E se você não está devidamente alinhado com o Senhor, você não consegue viver sobre esse privilégio da remissão, da multiplicação. Quando você vê, gente, olha, meus dias parece que estão valendo por 10, né? Eu consegui, nossa, resolver um monte de coisa. Por quê? Porque você entra no fluir do Senhor, né, Cíntia? E não existe nada mais poderoso do que a gente entrar no fluir, viver nesse fluir. Porque o fluir do Senhor é assim, as coisas vão acontecendo. Você não precisa fazer no seu esforço, né? Você não precisa, meu, tudo bem, para você se estar com Deus. esforça. Esse é o maior O esforço. nosso maior esforço, a gente se esforça para não viver a nossa própria vontade, né? Esse que é um esforço, uma luta diária, né? Em buscar o Senhor, em disciplinar a nossa rotina para buscar o Senhor devidamente, né? E Ele vai fazendo tudo que Ele precisa, mas Ele faz todo o resto. Por quê? Porque a gente fez a nossa parte, né? A gente se comprometeu a fazer a parte que nos cabe, que é o quê? Buscar colocar o Senhor em primeiro lugar, realmente. E aí, quando ele ocupa esse lugar dele, a gente entra no fluir dele. E quando a gente entra no fluir dele, as coisas vão acontecendo. E você vê que você está se realizando no propósito de Deus, né? Porque ele está realizando o que ele precisa na sua vida e através da sua vida. E aí não tem cenário mais poderoso, né, Exatamente. Cintia, para a gente viver. E aí a gente está vivendo também plantando as sementes certas, né? Então a colheita ela é certa. E a gente tem Amém. que ter noção de Verdade. que você aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, não é você viver com Jesus, né? É você aceitar que Ele te salvou. Mas você viver com Jesus é diário, né? E É querer morrer para você mesmo todos os dias, para ele poder viver, né? Ou ele vive vamos ou ler a vive a palavra que a gente. gente leu hoje, Brisa? Tá em João, Vamos.
É, Você vai ler o versículo, né? tá em João 14:23, não é isso? Não foi isso? Eu Deixa eu acho que abrir é. aqui. Ó, respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, olha que forte, né? Se alguém me ama, então existe uma condição. Se alguém me ama, Isso. obedecerá a minha palavra. Então, a palavra de Deus, uma das coisas muito fortes que ela fala é sobre o culto racional a Deus, né? Você entregar a sua vida a Deus todos os dias, você se arrepender todos os dias, você viver, trazer Deus para sua intimidade todos os dias. E aí, você obedecendo, né, quer dizer que você o ama. E quando você o ama, ele fala aqui que. Ai, meu pai, perdi aqui. Meu pai o amará. Ele Meu vem pai morar o em você, amará. né? Primeiro ele ama de volta, né? Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Ou seja, ele virá a nós e morará em nós. Então, a partir daí, todas as sementes que nós plantarmos serão sementes de Deus, né? Porque ele mora em nós. A partir do momento em que a gente o ama, né? Se a gente ama, a gente obedece. Se a gente obedece, ele nos ama. Se ele nos ama, ele mora em nós e tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos vem dele, né? Exatamente. E aí a gente consegue ver o infinitamente mais, né, Cintia? O infinitamente mais de Deus, a gente só vive se Ele estiver vivendo em nós. E para Ele viver, a gente tem que estar disposto a se render, a se entregar, né? A usar o nosso livre-arbítrio para escolher as coisas dele, para escolher a prioridade dele na nossa vida, né? E não nós mesmos, né? E a gente comentou também sobre a intercessão, né, Cíntia? O tanto que é importante a gente, quando a gente entende o nosso lugar no Senhor, né? Quando Ele está fazendo morada em nós, Ele vai trazendo muito discernimento e alinhamento no nosso entendimento. E a gente percebe da nossa função como cristão de intercessor. E a gente comentou que não tem como a gente ser intercessor se a gente não conseguir abandonar a nossa raiz de egoísmo. Como que vai ser? Você vai parar o seu dia, você vai dedicar o seu tempo orando por outras pessoas, pela nação, por outras nações? Como assim? Se você só pensa no seu umbigo, se você só consegue olhar para aquilo que te beneficia, né? Então, o Senhor ele vai desconstruindo muitas coisas, né? Que às vezes a gente aprendeu, que a gente viveu, que está na nossa genética humana, né, digamos, para trazer mais da genética espiritual dele em nós, né, Cíntia? Quando ele está morando em nós, ele tem a liberdade de fazer isso, de fazer essa transformação, Com né, certeza. diária. A primeira coisa que ele quebra em nós é o egoísmo, né? A primeira coisa que ele quebra em nós é a individualidade, porque ele nos transforma e nos faz participar do corpo. Né? E não tem forma mais bonita de você participar do corpo do que Exato. sendo um intercessor pelo corpo. Quando você faz parte do corpo, você ajuda o corpo inteiro, né? É porque você tá pronto para dar frutos, né, Cíntia? Quando você dá frutos, você a bênção não fica só para você, você abençoa todos que estão à sua volta. E o Senhor tem liberdade de trazer em sonho, de trazer em visão, de colocar no seu coração aquela pessoa ali que ele quer ajudar. E ele precisa de nós, né? O Senhor ele precisa de nós para ele fazer aqui na terra, né? Nós somos como se fosse a materialização de Deus aqui na terra, né? Nós somos, hoje a gente falou sobre isso mais cedo, nós somos pedaços de Jesus, né? Como se fosse pedaços de Jesus aqui na terra, partições de Jesus, né? Digamos assim. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe também o privilégio que é, cara, o Senhor pode contar comigo. Porque eu estou atenta a me render a Ele, eu estou atenta a obedecer ao que Ele está falando, eu estou atenta a ir lá e seguir o que Ele está falando, a obedecer, a clamar, né? Mesmo que muitas vezes a gente não entenda, né, Cíntia? A gente comentou sobre isso, né? Que às vezes
Quando a gente é muito imatura no Senhor, a gente acha que é tudo para ontem. Ah, o Senhor me mostrou, é para ontem. Vamos lá, vamos fazer, vamos correr, né? Para fazer acontecer. E a gente não espera A muitas vezes o condução tempo do dele, né? Senhor. A Né? Então, condução dele. A gente tem ansiedade, a isso. gente faz a nossa força no nosso braço e a gente não espera o tempo de Deus, a condução dele. Porque muitas vezes ele nos mostra algo, não para que a gente vá lá e faça aquilo acontecer, né? Mas ele nos mostra, ele nos direciona e a gente tem que ir aguardando nele e recebendo cada direção para executar cada direção, para que no final tudo se cumpra, Isso. né? Mas a gente às vezes acha que vai acontecer no nosso tempo, na nossa vontade, na nossa força, e a gente sai com a nossa ansiedade e atropela a vontade de Deus, né? Isso. Exatamente. A ansiedade é um dos sinais mais fortes, assim, né? Que mostra que Deus não está no centro. Porque a ansiedade é esse desespero, né? De a gente querer acelerar as coisas, né? Ver as coisas acontecendo logo. Ai, né? A ansiedade é um sinal muito forte, né? Para a gente refletir e parar. Cara, eu ando muito ansiosa, estou me sentindo muito sobrecarregada. Tem alguma coisa que está fora do lugar. E aí a gente vai para a presença de Deus e fala, Senhor, eu estou sentindo, tem alguma coisa estranha, eu estou assim, eu estou, né? O Senhor, ele permite que a gente perceba os sinais. Mas às vezes a gente demora, a gente está tão perdido dentro da nossa correria, que a gente demora até para notar os sinais, né? Os sinais que ele já está nos dando, que o nosso corpo às vezes nos dá, as nossas emoções ali mais fragilizadas, a gente está às vezes tão, né, na correria que a gente demora para perceber, né? Por isso que muitas vezes tem muita gente vivendo burnouts aí, né? Por quê? Porque chega no limite do limite do limite. O corpo já avisou, mas você não prestou atenção. E aí o corpo para, né? O burnout é isso, né? O corpo para, você desliga. Desliga tudo. Para você perceber, opa, é hora de parar. Então, às vezes, Deus precisa nos parar na a força para a gente entender, cara, Ele quer que a gente pare, Ele quer que a gente, né, desacelere. Né? A pandemia foi um sinal disso, né, Cíntia? De que Deus queria que o mundo desacelerasse, o mundo parasse. E, e se a gente não para ouvir a voz de Deus, para perceber o que Ele tem, o que Ele quer trazer ali a cada novo dia, o maná dele, né? O maná do dia do Senhor, a gente é engolido mesmo. A gente é engolido e atropelado, né? Pela vida, pelas correrias da vida. Vamos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, papai, por essa palavra, Deus, tão importante, Deus, que nos confronta, sim, pai, nos exorta, pai, mas é para algo muito melhor, para algo muito maior que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, Deus. Que em nome de Jesus o nosso coração esteja aberto, pai, a realmente buscar essa intencionalidade em colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus. Em priorizar o nosso tempo contigo, em priorizar os nossos pensamentos na tua palavra, Pai, na meditação da tua palavra, que consegue entrar e transformar realmente o nosso entendimento, muitas vezes os nossos hábitos, papai. Em nome de Jesus, Deus, que a gente possa viver no dia a dia, Pai, a transformação diária que o Senhor tem para nós. Nos alimentarmos do teu maná diariamente, Deus. Sem se preocupar em colocar outras coisas na frente, Pai. Outras coisas em prioridade, Pai. Porque sabemos que quando o Senhor está em primeiro lugar, o Senhor tem liberdade de colocar todo o resto no devido lugar. Então, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos hoje, né, pela tua graça, tua misericórdia, Deus, que o Senhor perdoe todo o tempo de ignorância, todo o tempo que a gente não entendeu o que é realmente priorizar o Senhor e que o Senhor passe a ser o centro, né, o primeiro lugar das nossas vidas, a nossa real primícia, Deus. E que todo o resto seja equilibrado, né? Viva no teu devido lugar, Pai. E que a gente viva no teu fluir, Deus. Para tua honra e glória, Em nome Deus. de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Vamos. Glória a Deus. Até a próxima Amém. quinta-feira, né? Se Deus Deus abençoe quiser. Em todo nome mundo. de Jesus. Beijo. Tchau. Amém. Deus abençoe. Beijo, tchau.